5 de agosto de 2022, bairro de Ipanema, Rio de Janeiro. Numa charmosa cobertura num dos bairros mais famosos e desejados do mundo, onde morava o casal internacional e com passaporte diplomático, o cônsul alemão Uwe Heber Hahn e seu marido belga Walter Henry Maximilian Biot, nasceu o crime mais misterioso de 2022. Casados há 23 anos, morando há 4 na capital carioca, Uwe e Walter pareciam ter uma vida sofisticada e feliz. Mas naquele dia de agosto mostraria que nem tudo era motivo para brindes no dia a dia dos dois. Sem muita explicação, Walter morreu na varanda do apartamento e num relato estranho e confuso, o cônsul alemão não conseguiu dizer o que aconteceu e tampouco construir uma história que se encaixasse com as marcas que o corpo do marido revelava. Um mês antes da sua morte, o belga teria mandado uma mensagem para o irmão dizendo que a vida com o marido era um inferno, avisando que iria à polícia e mostrava ainda um machucado no queixo através de uma foto. Também eram comuns as brigas acaloradas, sempre com gritos ouvidas pelos vizinhos. Com a investigação ainda em curso, Uwe conseguiu ludibriar a polícia e a justiça brasileira, fugindo para seu país natal e deixando para trás a principal pergunta sem resposta. O que aconteceu com o marido do cônsul alemão? O que aconteceu com Walter? Confira as possibilidades desse enredo com a perita e criminal profiling doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Por favor, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar, se possível, seja membro. Se não for possível, está tudo certo, assistindo ao vídeo, compartilhando, fazendo tudo aquilo que eu falei antes, que é super importante. Esse engajamento de vocês é que transforma o canal em algo que seja interessante para todo mundo. Então, é chato ter que passar esse pedágio no começo, mas é realmente importante. Obrigado para quem estiver fazendo isso. Desculpa se eu não respondo todos os comentários rápidos, mas continue comentando, por favor. E curtir e todo o resto. Doutora Rosângela Monteiro, de novo estamos aqui. É sempre um prazer conversar com você, porque somos amigos e sempre o que eu tenho gostado muito, que todo mundo tem falado, é o como a gente fala de crime, mas de uma maneira mais leve. E eu acho que quando a gente consegue fazer isso, as pessoas elas se interessam mais e realmente absorvem mais. Também acho. Dormem menos, vamos dizer assim. Então, para a gente continuar nessa nossa toada desse crime que aconteceu agora, em agosto de 2022, tudo bem que esse vídeo aqui pode estar sendo visto em 2023, 2030. Esse vídeo está sendo gravado, inclusive, por conta desse período de férias nosso, mas para a gente manter conteúdo inédito, muito recente. Então, o que crime é esse? Aconteceu em 5 de agosto. É um típico caso de violência doméstica, um casal homoafetivo. Então, a violência doméstica não acontece só, nos casais heteroafetivos. E esse é o clássico caso da violência doméstica. Pode ter aí mais algum componente, que eu estou aqui assuntando, vendo se tem mesmo. Mas é o caso do cônsul alemão, gente. Tá? O nome dele é complicado? Eu vou aqui falar Fala como Hahn. Como você lê, o Hahn. Hahn. Vamos chamar de Hahn. Hahn. É o sobrenome, tá? Porque os primeiros ali eu não sei pronunciar. O Hahn, que é o cônsul alemão que estava no Rio de Janeiro, e o marido dele, o esposo, o parceiro, que era o Biot, Walter Biot, que era um belga. Isso. Eles estavam há bastante tempo juntos. Estava há muito tempo. Os dois já têm idade, não são garotões, não. Já têm bastante idade. E como é que aconteceu? O Hahn acabou ligando, chamando o resgate, chamando o SAMU, alegando que o Walter teria escorregado, alguma coisa assim, e caído na varanda. Então, ele diz o seguinte, que ele não viu, o que ele viu, quando ele chegou no apartamento, ele viu o Walter já caído
Ele estava no apartamento também, Estava. né? Mas ele disse que ele estava estava em outro lugar. Em outro lugar, de repente ele encontra o Walter caído em decúbito ventral, que seria de barriga para baixo, na varanda. O que ele faz? Ele conversa, acho que com o porteiro, ele já comunica, nossa, encontrei aqui o Walter caído e tal, e ele tira uma foto, começa a tirar foto do Walter, alegando que ele tirou fotografia para mostrar que ele estava bêbado ou a situação que ele estava. Não entendi muito bem isso, mas foi o que ele disse. E para mostrar o sangue também. Ele manda para um amigo em Nova York, né? Falou, olha, ele está bêbado aqui de novo. Ele está bêbado de novo. Eu acho que o sentido é assim, olha, ele bebeu de novo, caiu e está desse jeito. Eu acho que ele se machucou, porque ele viu sangue. Isso é a versão dele. Ok, chega SAMU, tenta reanimar. Realmente, o Walter estava morto já. Chega, e porteiro e todo mundo, ok. Era o companheiro do cônsul. E vai naquele trâmite normal que a delegacia faz. Muito bem, vai escutar, porque parece ser uma morte, mesmo que fosse acidental, né? Como tem uma violência ali, né? Como foi uma morte, né? Envolve traumatologia. Você teve um infarto, o que fez ele cair? O que matou ele? Presença, exato, a presença do sangue, mesmo que fosse uma queda. Nós atendemos casos assim também. A perícia, quando chega no local, ela tem sempre 3 possibilidades, 4. Ou é um homicídio, ou é um suicídio, ou é uma morte acidental. E, em muitos casos, gente, é uma morte natural. Sim. A gente atende muitos casos assim, porque a pessoa morava sozinha e foi encontrada morta, ou mesmo numa residência, estava tudo bem, de repente a pessoa morre ali na poltrona, na cama, dormindo. Então, já que você falou isso antes do crime, é verdade que a lavanderia e o banheiro são os lugares mais perigosos e mais locais de morte, de acidentes, quedas? É real isso? A pessoa bate cabeça na pia? Lugar. Sim. Tá? Por quê? O piso escorregadio, essas lajotas, esse tipo de revestimento, né? Agora tem algumas aí antiderrapantes, tal, mas as pessoas ainda compram pela estética, porque é bonito, porque eu quero colocar um negócio que parece mármore, e é extremamente escorregadio. Banheiro é o primeiro local. Outra coisa na casa, tapete. Onde tem idoso com dificuldade para andar, tem que tirar tapete. O que acontece de morte acidental? Porque enroscou no tapete, o tapete dobra, a pessoa... Não sei se vocês percebem, gente, a gente vai envelhecendo e tem algumas pessoas que elas não levantam o pé para andar. É muito pouquinho, parece que anda meio arrastado. Né? E aí, esse pouquinho que levanta, encosta, esbarra no tapete que está dobrado. Tapete... Uau! E aí acontece a queda. Então, isso é muito comum. Banheiro, a mesma coisa, principalmente na hora do banho. Então, hoje, nós já temos dispositivos para fixar, para a pessoa se segurar durante o banho. Tem piso antiderrapante, tem que colocar tudo isso, gente. Pessoa idosa, seja você que tem alguém idoso na família, ou você mesmo, que já está entrando, já passou dos 60, e, sabe, você mesmo tem que pensar nesse tipo de coisa. Tá? Então, é isso. Bom, começou com isso. Pelo menos é a história do Han. Que ele tinha caído, que ele chegou e ele tinha caído. Gente, o Walter, ele era um indivíduo que tinha problemas com bebida, né? Ele bebia muito. Até a aparência dele demonstra. Você olha uma foto dele, você fala, esse indivíduo bebe. E ele bebia muito. E era o relato, entendeu? Quer ver? Ó, vamos botar o vídeo da última vez que ele foi gravado. Eu vou chamar de belga. Que o belga foi gravado, com o vídeo ele estava saindo... Acho que parece que é no estacionamento ali, porque no Rio de Janeiro os estacionamentos são no térreo também. E ele está saindo com o cachorro. Vamos ver como é que ele está saindo. É um vídeo importante para mostrar no dia. Ó, ele já tinha caído. Dia, né? Ó como ele está saindo. Ó. Tá, não está bem, não. Não está nada bem. Ele não tinha nem que sair. Tadinho do cachorro. Olha, o cachorro, olha. Como ele puxa. Para, moço, de puxar assim. Nossa, que angústia. E ele, então ali você vê, ele morre nesse dia. Sim. Ele realmente estava embriagado. Não, embriagado, né, gente? Aí se fosse fazer um exame de alcoolemia para saber quanto de álcool ele tinha no sangue e um exame clínico de embriaguez, ele não deveria nem sair de casa. Né? Então a gente já sabe e tem relatos realmente que ele vivia caindo, andando por lá. E o próprio Han, né, fala isso. Então ele diz que ele achou que ele teria, como ele já estava bêbado mesmo, ali tropeçou, escorregou e caiu de cara no chão, e ali aquele sangue era proveniente de alguma lesão que ele teve ao cair. Essa é a história do Han.
Todo mundo, vem lá a polícia, chama, tal. Aí, gente, quando chega na perícia, a conversa muda, né? Ainda bem. Perícia é... Né? E as pessoas cheias de dedos, porque o cara é o cônsul, tal, um nível socioeconômico, né, diferenciado. Uma bela cobertura que ele morava em Ipanema. E ele tinha uma série de benefícios, né? Esse pessoal do corpo diplomático tem uma série de benefícios. Enfim, quando chega no ML, a história muda, né? O Biotti, aqui o belga, né, ele tem assim inúmeras lesões, inúmeras pelo corpo todo. Você quer mostrar? Pode ser. Vamos colocar os croquis primeiro. O croquis do IML, gente. Quando ele vai pondo, ele tinha inúmeras... lesões, tanto na face, na cabeça, quanto no restante do corpo. Olha. Peito, membros. Gente, olha diferentes. A quantidade de ferimentos. Olha os ferimentos na perna, né, nas pernas. Todas as lesões provenientes de trauma. E ao mesmo tempo, porque a gente vê ele caindo ali no estacionamento. Sim. Ele não pode ter coisas... Ali eu não acredito que tenha produzido esse tipo de lesão. Você vê que é muito pontual. Veja na perna esquerda a quantidade. Gente. Mas isso como é que faz? É chute? Chute, pontapé na perna. O fato dele cair, vamos supor que ele caia de joelho, você vai encontrar uma lesão no joelho, não essa quantidade, né? Parece até que está muito dividida, porque é do pé... É do peito do pé ao joelho. Lesões na região abdominal, no braço, no rosto. Veja, ele tem uma lesão extensa ali perto do nariz, né? Na face esquerda. Com objetos? Seria ou seriam... Característica de ser pancada. Tá? Poderia ser um objeto. Tá? Porque são todas feridas contusas, produzidas por um instrumento contundente. O nosso corpo é um instrumento contundente. Ele produz ferimentos contusos. Você vai falar assim, então o fato de você morder e arrancar... Corta pra gente aqui, Saulo, enquanto ela vai cortar. Gente, é uma ferida contusa, porque o dente ele não corta como uma navalha. Ele vai deixar a marca, aquela marca de dente é uma ferida contusa, tá? Pela pressão, pela força ali exercida. Tá? Não tem gume, o nosso corpo não tem nada afiado. Então, qualquer coisa que eu vá, seja murro, pontapé, pancada, tapa na cara, sabe, com a mão, com os dentes, com a cabeça, produz ferimentos contusos. As pessoas ficam assim, nossa, lá no laudo diz que é ferimento, que é um instrumento contundente. O instrumento contundente é aquele que não tem gume, ele não tem... Entendi, não é faca. Não é faca. A faca, né, já é um instrumento... cortante. Ela produz... se eu der um tapa com o meu relógio aqui, pode cortar. Aí, mas não é. Mas continua sendo contundente porque ele não tem o gume, tá? O gume, gente, é uma face afiada. Tá? Então, o nosso corpo todo é um instrumento contundente. Então, esses ferimentos poderiam ter sido feitos tanto por pancada mesmo, que o indivíduo está batendo no outro, efetivamente, como no rosto, por exemplo, ou na cabeça, pode ter sido até algum instrumento. Não se chegou, eu não encontrei informação a respeito disso. O que passa, pelo que a gente leu aí, que foi mesmo, né, um espancamento. Ele tem nas costas também, sim, né? Põe das costas também, Saulo, por favor. Olha, tá vendo? E interessante, gente, ele tinha ferimentos na região das nádegas e na região anal. Na anal? Anal. Ou seja, teve violência sexual? Teve violência aí sexual. Isso me levou aqui a pensar que poderia ser algo meio que corriqueiro entre eles. Uma relação meio sadomasoquista. Tá? E pode ter saído... Nessas lesões pode ter lesões de defesa? Não. Eu não vi, apesar que tem ali na palma da mão, no dorso da mão, eu não lembro se tem. Volta para aí da frente. Muito não provavelmente, tem, ó. Né? Mas assim, prega interna do cotovelo não é muito característico. Lesão de defesa é sempre nessa região do... lesão de defesa é sempre nessa região do antebraço. Ou seja, você está me dizendo que pode ter sido um sexo normal, violento, mas que caiu, passou do limite. Passou do limite. Pode ser. Estou dizendo que é. Né? Mas o fato aí de ter lesões, né, na região das nádegas e região anal, a gente sabe então aí que houve um sexo mais violento, né, temperado com umas pancadas. E essas lesões todas, quando marcam essas lesões, esses croquis, elas são lesões
que estão no corpo, mas obrigatoriamente que aconteceram ao mesmo tempo, no mesmo período, ou eles teriam que ter marcado isso? Sim, o legista ele tem possibilidade de avaliar. Como são muitas equimoses, né, que ele tem pelo corpo, o legista, pela coloração dessas marcas, a equimose, gente, é aquele roxo, o famoso chupão também, muito característico. É aquilo. Ela é superficial, porque aí rompem, né, os vasos superficiais da pele e fica aquele roxo. Pode ser acompanhado de um hematoma, que já é aquele entumecimento. Tá? Mas as lesões dele são muito características, né, de equimoses. O legista tem possibilidade de avaliar e falar, ó, essas lesões, elas não são recentes, elas já ocorreram há 5 dias, 7 dias. Tá? Isso é um dado importante, para que a gente possa... Isso vai ser importante na hora de você formular a dinâmica. Põe o croquis da frente, por favor, aquele que aparece de frente. Esse daí, ele tem uma legenda ali, né? Vermelho. Sim, isso seria sim. O tempo das esquimoses? Não, isso é o que é uma Não, esquimose, escoriação? Ele tá ali anotando o tipo de lesão contusa. E não há quanto tempo poderia ter isso no corpo? Provavelmente, se ele identificou Pode voltar, está no corpo do laudo. Quando ele descreve no corpo do laudo tudo que ele viu, que é um exame perinecroscópico. Sim. O perito também faz isso no local, tem condição. Tá? Então, quando a gente vai examinar, porque o exame perinecroscópico, quem faz é o perito, no local. Então, é o exame externo. O perito tem total possibilidade, e deve fazer isso, de colocar todas essas lesões e colocar se são recentes ou não, com aquela data da ocorrência. E o alemão não tem, né, um laudo dele, se ele tem alguma escoriação, se ele tem uma coisa, não foi não se fala. Ele deve ter feito o exame porque ele foi preso. Foi, então, mas tem fotos dele, pode ir passando aí? Na lateral mesmo, mas assim, pelo que você vê nas fotos, não tem muita coisa. Isso é praxe, né, Beto? Quando você vai para uma prisão, ou quando você sai, é obrigatório fazer o laudo do Instituto Médico Legal. Quase em seguida, né? Se ele tivesse alguma coisa, ele estaria lá. Sim, já teria visto. Me parece que ele era o indivíduo sádico, uma força, e também com o indivíduo que vive embriagado. Bêbado, Pode ter uma terceira pessoa que está assim. Sabe por quê? Ó, eu morei, não estou criticando o Rio de Janeiro, não, tá, gente? As pessoas não entendem quando eu falo isso. Eu morei no Rio um tempo bom e tal. E uma coisa que sempre me chamou a atenção no Rio de Janeiro, é claro que mudou, tem câmera, mas ainda é assim, que quando eu chego na casa dos meus amigos lá, o que eu vou falar acontece. Várias vezes, eu morava ali em Ipanema e tal, de repente batiam na minha porta. Ninguém está batendo na minha porta. Aqui em São Paulo, para eu entrar no meu prédio, é um inferno. Se eu tiver de boné, eu tenho que tirar, o cara tem que ver, quando era máscara, tinha que abaixar, e eu concordo que segurança tem que existir. Sim. Por que eu pergunto isso? Porque é muito comum no Rio, você põe a mão na porta, na portaria, a pessoa entra. É mais fácil. Isso era assim. Mas assim, desde amigos meus que chegavam lá, assim, me avisar, eu falava, gente, ó, me dá um toque antes, né? Você não sabe nem se eu estou aqui primeiro, nem se eu quero receber ninguém. E pessoas que assim, porque no meu prédio, como era um tinha térreo, era então o sexto andar, a pessoa achava que estava no sétimo. E era, na verdade, para o vizinho. E eu tinha que falar, não, olha, esse daqui está procurando o sétimo andar. Então, é comum. Por isso que eu pergunto, a entrar e sair, tudo bem que tinha ali uma câmera de segurança. Sim. Ali naquele ponto ali. Pelo que dá para se entender, que não devem ter outras ou não mostraram outras. Porque senão teríamos o do elevador, dos andares e tudo mais ali do lado de fora. Por que eu pergunto se pode ter uma terceira pessoa? Se ele não... Ele não tem nenhuma marca. Aparente. Para esse tipo de violência, inclusive, podiam ter chamado uma diversão a mais? Poderia, claro. Por que ele encobre, ninguém sabe. Sim. Agora, ele aparentemente pericialmente não tem como sem as câmeras. A análise das câmeras, a declaração do porteiro, que deve ter lá um porteiro, eu imagino. Alguém que controla. Então, isso é só através da investigação. Tudo bem, a gente está elucubrando, porque não sabemos, a informação que nós temos é que estavam os dois. Dentro do que estavam os dois, o que a gente consegue ver? Você falou que pode ter sido um sexo violento. Sim. Seria mais fácil ele falar a verdade? Seria, mas as pessoas não gostam de revelar essas coisas. Sabe, por exemplo, ter uma relação sadomasoquista. Porque as pessoas entendem que isso é uma perversão. É algo atípico, já está uma situação complicada, porque o indivíduo foi morto na pancada, não tem como sair disso. Qual é a outra pessoa que estava lá?
É o marido dele. Ele morre é o de Han. quê? Qual a causa da morte? Traumatismo crânioencefálico. Você vê que ele tem ferimentos pelo desenho, ele tem muitos ferimentos na cabeça. Né? E o sangue, da onde vem? Não necessariamente de ter um traumatismo aberto. Ele vem pelo nariz, todo ferimento na cabeça. Provoca uma hemorragia incrível. Entendeu? Pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, né? E ele poderia, dentro dessa parte, também, uma boa análise, eu não tinha olhado por esse lado do sexo como... Seria um homicídio culposo nessa hora, né? Porque não foi com intenção, ou pode ter com a raiva, inclusive. Exatamente. Pode ser uma morte aí não intencional, mas ali naquele jogo que eles têm, passa do limite, é como asfixia erótica. Sim. Inúmeras pessoas gostam de fazer esse tipo de... Uma hora ou outra dá uma porcaria, a verdade é essa. Porque perde, você vai no embalo, aperta demais, ou o próprio indivíduo. Eu já peguei vários casos de auto-asfixia erótica. E o indivíduo perde o controle, ele puxa demais, ele põe aquele, que todo mundo fala que é o enforca-gato, aquilo é terrível, gente. Sim. Você puxa, não tem como voltar. Ele não volta e você não consegue tirar aquilo. Então, já atendi casos em que o indivíduo estava com uma outra pessoa e atendi mais casos com o próprio indivíduo, né, com essa prática da asfixia erótica. É perder o controle. Ninguém está ali, não, agora eu vou fazer isso para morrer. A intenção não é essa. Poderia ser um caso desse? Poderia. Só que o indivíduo tem que contar a verdade. Isso aí vai ter que estar muito definido para ter uma linha de defesa nesse sentido, né? Porque assim, então o sexo seria tava gostosinho. Mas a outra possibilidade seria o quê? Um espancamento de irritação. O alemão já estava nos cornos com o outro, que não para de beber, e teve um dia de fúria. Sim. E ele, evidentemente, é um indivíduo agressivo, violento. A gente não pode tirar isso do RAM. Porque vocês são assim, o fato do indivíduo beber e se tornar uma pessoa desagradável, vai embora. Quem está do lado, né, não necessariamente vai lá e vai matar o outro na pancada por causa disso. Então, tem o componente, claro, de responsabilidade do RAM, não dá para tirar isso. Sim. São os dois. E outra, foi um espancamento pesado, né, com todas essas lesões, 2 homens, mesmo que o outro esteja bêbado. Não é fácil você matar um outro na pancada. Você tem que estar, primeiro, com muito ódio, você tem que ser forte, pegar um momento de vulnerabilidade dele, que no caso era a bebida, que ele devia estar constantemente assim. Tá? Agora, o que chama a atenção realmente é essa lesão na nádega e no ânus, indicando ali um sexo mais violento. Agora, o legista também tem condição de avaliar se aquilo é recente, se tem a ver com a data da ocorrência ou não. Vamos ver a dinâmica. Põe um vídeo, por favor, da dinâmica. Eu vou tentar fazer uma tradução simultânea, depois eu vou pôr a legenda. Onde ele diz o que aconteceu. Ele conta a versão dele. Sim. A gente vai vendo aqui, então, ela vai pedir para ele mostrar tudo o que aconteceu. Ele está com luvas, claro, porque é o ambiente ali ainda. Só que o ambiente está todo limpo já, tal. Ele diz ali que o belga estava sentado no sofá assistindo televisão. Ele devia estar fumando um cigarro, que ele não tem certeza do que ele estava fazendo. Quando ele estava sentado assistindo TV, ele levanta, meio assustado, do nada. Ele levanta e faz, tá vendo? Aí ele pega e sai correndo para a varanda. A pergunta que eu faço é, como é que ele sabe disso, se segundo ele não estava na sala? Mas tudo bem. Aí ele sai correndo para a varanda e ele pega e cai naquela mesa. Aquela seria a mesa que teria dado o traumatismo craniano. Certo. Aí a pessoa que está conversando com o Bé, tá vendo? Ele acha que ele pode ter batido ali naquele negócio que fecha a porta. Sim. Aí ela até pergunta, mas ele caiu ou ele escorregou? Ele falou, não tenho certeza, ele pode ter escorregado. Tudo bem, tem aquele tapetinho ali, tem cachorro, é um piso, você vê, se tiver um pouquinho de água, esse piso escorrega, que é uma beleza. Isso. E tudo mais. Mas essa queda não daria todas essas lesões. Absolutamente, gente. Quer ver? Ó, claro agora, Saulo, por favor, põe a foto da varanda, só a foto da varanda, porque depois eles vão ficar falando mais coisas. Ó, ele teria morrido naquela quina ali. Isso provoca um ferimento muito específico. Fica impresso na pele. Quando o indivíduo bate, por exemplo, escorrega, isso não é impossível de acontecer, tá? É até comum. Pode cortar para cá. Quando o indivíduo escorrega, bate com a cabeça naquela quina, fica impresso o desenho.
Fica um V ali. Fica aquele bico. Exatamente, porque a pancada foi ali, você vai encontrar. Tá? Mas... Não é rola, ali né, que Beto? foi, então? Não, pode ter sido. Tudo ele acabou caindo lá. Ele teve o traumatismo, pode ter sido o apartamento todo. A gente Tem não uma dá pra saber. poltrona, Saulo, se você achar a foto, é porque, gente, deixa eu explicar, eu entrego as fotos para o Saulo meio bagunçado, a culpa é minha. Então, Saulo, tem uma poltrona, se você achar, ela tá como se ele tivesse limpado, é uma poltrona meio cinza, se você achar a foto, você coloca. E tem uma poltrona que a perícia encontrou lavada, como se tivesse um sangue lavado. Isso indica que ali teve coisa também. Claro, porque o ponto hemorrágico estava ali. Da onde veio esse ponto hemorrágico até agora? Da vítima. E não pode ter desses sangues... Aqui tinha sangue, não, que era só hematoma. Só equimose. O único lugar de sangue é a cabeça. É a cabeça. E ele disse ó, esse daí, tá vendo? Olha. Nossa, dá para ver o escorrimento. Tá muito mal limpo ainda. Pode-se usar, não precisa nem passar o luminol aí, viu, gente? Tem possibilidade, dá para ver o escorrimento do sangue, a tentativa de limpeza. Que aí fica aquele esfregão, aquele horrível. Fica o esfregão redondinho ali, né? Dá para ver. O que eu faria? Tem até uma mancha mais forte ali. Tem o escorrimento ali. Aquela gotona ali mais para baixo. Exato. O que eu faria? Eu coleto isso cortando mesmo. Tá? Pegando, inclusive, a parte do estofado. Porque esse é um tipo de mancha que ela é absorvida. Então, eu tenho que fazer um recorte ali, realmente, pegar uma parte da espuma de dentro, levo para o laboratório uma parte, eles vão ter condição, pelo que eu estou vendo a mancha ali, o laboratório tem condição até de levantar o DNA aí. Mas, mesmo assim, eu usaria ainda o reagente para evidenciar essa mancha. Tá? Mel no azul. E ali, a quantidade de sangue que pode estar dentro do estofado mostra o que, por exemplo? Dá alguma dinâmica? Se ele permaneceu encostado ali durante muito tempo. Ali ele pode ter ficado. Fica encostado. É lógico, ali não pode ter batido. Porque o que a gente observa? Ali está muito pontual, Beto, na lateral. O que aconteceu? Esse indivíduo ele permaneceu ali com o ponto hemorrágico encostado naquela lateral. Isso indica aquele escorrimento, porque sabe, você vê que tem um escorrimento do sangue. Isabela. Então, o que é isso? Sim, que ela vai ali o que é. Exato. Poderia ter mancha no chão. Aquele tipo de piso, ele tira, porque é meio um lajotão, ele tira o sangue bem para o luminol não pegar? Não, o luminol pega. Pega. Ali seria interessante, como tem essa dinâmica, eu usaria, no chão é mais fácil de limpar. Então, visualmente, você não vê, você acha que está tudo ok, mas quando você usa o reagente, vira uma noite, né, de estrelas azuis ali. Então, o que eu faria? Jogaria também o reagente, coletaria para ver se é o sangue da vítima. Tanto dali, isso ajuda na dinâmica. Claro. Então, a história já não é bem essa. Primeiro, como ele sabe que o indivíduo, se na primeira versão dele, ele disse que estava lá, quando ele viu o companheiro, caído lá, numa poça de sangue. Na varanda. Agora, aqui não, ele já fala que, de repente, ele levantou e deu um grito, aí ele andou, daí lá ele caiu, ele não sabe se escorregou ou não. Quer dizer, a história já tem outros contornos. Importantíssimo esse vestígio aí, porque você vai estabelecendo, esse indivíduo ele permaneceu aqui durante um tempo. O que você fez? Você arrastou e levou ele lá? Se arrastou, tem outras manchas. Porque um piso frio é fácil de limpar, Beto. Isso não quer dizer que a mancha suma. Há 40 anos atrás, 30 anos... que eu comecei na perícia, eu realmente não ia ter elementos. Eu ia ter aquela mancha lá e não teria como levantar manchas, porque aquilo desapareceu. Hoje, não. Esses machucados podem ter acontecido quando ele sai para andar com o cachorro? Ele foi encontrar um cara... Quantidade? Não, só se ele foi espancado na rua. Entendi. Não, são muito pontuais. Né? É muito característico de pontapé, de soco, de murro. Né? Agora, ele pode ter utilizado um instrumento na cabeça, por exemplo, porque ele veio a óbito por traumatismo crânioencefálico. Que seria que tipo de instrumento? A gente qualquer não sabe como é qualquer coisa, Beto. Em geral, é um instrumento de ocasião aí. Se eu estou no meio de uma briga, se eu estou agredindo alguém, eu vou pegar qualquer coisa que esteja próxima de mim. Pode ser um vaso. Tem muito objeto ali. Tem muito objeto de decoração de bronze. Tá? Um Nokia antigo, que eu nunca me esqueço quando você falou do celular Nokia. Esses dias eu vi.
uma foto, o pessoal falando, é um meme lá. Eu já tive desse. Qual era a cor que você usava? Porque tinha roxinho, tinha não sei o quê. Gente, aquilo era fatal. Tinha um Nokia. Pode ser qualquer. Antigo, né? Aquilo. Mas ali está cheio de objeto. E ele pode ter descartado também esse objeto. Quem vai saber? Nessa história de chama o SAMU, porque a história começou de forma diferente. Ele chegou e falou, pô, encontrei meu companheiro. Então, as pessoas não estão preocupadas ali, num primeiro momento, é uma cena de crime. Eles estão lá para o SAMU, principalmente, porque ele não vai lá para examinar cena de crime. Ele vai tentar reanimar, ver se a pessoa está viva, morta, tal. Enquanto isso, ele pode. Mas ele ligou antes para um colega, ele teve tempo suficiente para limpar. É uma pena que a gente não tem elementos como a roupa. Porque se ele está apontando para lá e ele está mentindo, é porque ele não quer que você olhe para lá, né? Exato. Para o local real. Exato. Só que ele levou o corpo para um lugar onde foi encontrado, que é ali. Exato. Ele tem, tudo bem que é um chão fácil de limpar aquilo ali. Sim. Vai ficar com o luminol, mostraria até esse rastejo. Sim, se ele, porque a ele limpeza, rastejou. onde assim, total. Então, quer dizer, quanto tempo, né, entre ele realmente ter morrido e ele ter chamado o SAMU? Exatamente. Porque ele disse que fez umas 2 ligações. Não, falou com o porteiro, ligou para um amigo do Rio de Janeiro e mandou uma foto para mostrar que ele estava bêbado. Não, mandou para Nova York. Nova York. Rio de Janeiro, desculpa. Ele está no Rio de Janeiro. Mandou para um amigo em Nova York para falar, olha o fulano de novo bêbado. O cara está morto lá, né? Aí ele falou, vamos, você não pode dormir aí. Aí ele viu foi que levantar ele... Aí viu que ele estava... Aí que ele viu o sangue. Só que aqui é uma área extremamente vascularizada. Exatamente, irrigada. Então tem sangue. Ele não ia olhar o sangue só na hora que ele fizesse assim, ia, doutora? Né? Não, de jeito nenhum. Aqui estava uma posse. Ainda mais branco, o piso branco, que ia ficar vermelho rápido. Ali ele não limpou. Todo o resto ele limpou. Ele teve tempo suficiente. Porque enquanto você está no celular, você está com a outra mão funcionando, gente. Você está lá, limpa. Joga o paninho, descarta, esconde. Porque num primeiro momento... Não descarga, né? Você pega aqueles papel toalha com veja, aí olha o veja, aí olha como é importante ter veja, gente. Não. Tem mas que ter um veja o luminol pega. O luminol pega. Até o veja? Pega. Veja. Não, pega se tudo, você utilizou cloro, as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Então acabou o vestido. Por causa do gente. Dexter. Não, dá para ver. A gente examina também a morfologia da mancha, dá para você ver que se arrastou, se é uma impressão palmar, dá para ver tudo isso. O tal do alvejante não o alvejante, não funciona. Arranca o piso. Arranca o piso. E olhe lá, que eu já achei sangue no meio de taco de 10 anos depois da ocorrência. Uau. Então, você tem que saber, o perito tem que ser treinado. Eu não sei se fizeram isso, espero que tenham feito. Porque só aquela mancha na lateral ali, gente, já pode definir. Ali eu já jogaria o reagente. Com muito cuidado, porque nas frestas, pode ter um buraquinho, qualquer coisa, você encontra o sangue ainda lá, in natura. E é um crime de momento? É um crime de irritação? Você percebe que ele está irritado? Você percebe que ele está cansado do... E que eu acho uma sacanagem é o seguinte, gente, você está casado há tantos anos, exato, a pessoa está com um problema, você tem 2 opções. Você pode se separar, e no caso dele eu posso falar isso porque... você pode separar ou você pode ajudar. Você não casou com a pessoa só pela... Né? Nos momentos o casamento bons. É um todo. Exato. E eu entendo, pode estar irritado. Se você, uma pessoa que bebe todo dia é irritante. É irritante. Não justifica, mas explica. Sim. Porque também ele podia ter tomado uma coisa qualquer e... Poderia. Estava cansado. Estou cansado de você. Para, seu chato, sai daqui. E eles podem ter começado uma briga e não é um crime premeditado, é isso que eu nem desejava. Não. A própria consecução, né, de como a coisa se deu, a gente vê que não é premeditado. Entendeu? Foi de momento, de irritação, seja lá qual for, no meio do sexo. A gente tem várias possibilidades aí. Um certo interesse aí sadomasoquista. Pode ser? Pode. O que vai definir isso? Até se era recorrente essa violência. O legista, através da análise dessas lesões. Porque ali podem existir lesões mais antigas. Então, isso me indica o quê? Que isso já acontecia há um bom tempo. E ali, aquele dia, passou do limite. Sim. Tá? O celular dele, né? Não sabemos se foi periciado, mas é tão importante porque é natural se ele conversaram sobre taras, é natural que as pessoas falem, conversam, tem pesquisa, fotos, você tem que olhar o computador. Uma pessoa que tem interesse por isso, ela vai pesquisar no computador. Que um cônsul pode? Eu não sei, porque não tem uma coisa de segredo de Estado deles. Eu sei lá, estou cobrando porque eu não sei nada de lei. Eu também não sei. Mas eu acho que diante de um crime,
essas coisas não Tem que se não tem que pedir, prevalecer. é Sim, quebrado, sim. Né, ele tem uma série de prerrogativas. Tá? O corpo diplomático sempre tem, né, uma série de coisas aí que o privilegiam. Né? Agora, precisa ver diante de um crime, Contra aí a pessoa, o homicídio, delegado né? já sabe muito bem. Você tem que explorar tudo isso. E se ele foi preso... Só né, tem foi... uma foto dos dois. Põe a foto dos dois, por favor. Não achei mais fotos. Eu não achei ninguém falando sobre eles. Também Não não. existe, ainda mais no Rio de Janeiro, é um lugar que você faz muitos amigos. Ainda mais morando em Ipanema, naquela cobertura, então você faz amigo pra caramba. Faz. Ou se tem amigo. Então, assim, aí, ó, essa é a única foto dos dois. Você vê, Sim, eles os estavam dois bebendo. Bebendo, inclusive. Os dois bebendo. Parecem bem, Não, assim, sim, parece que faz né? muito tempo que o belga estava bem, o belga da esquerda O de e camisa o verde. de camisa verde. Você já vê que ele tá meio borrachudo, assim, né? Já tem uma carinha de... Ele tá até mais magro, Tá né, bem, do que naquele tá. vídeo lá. Então, pode voltar, por favor. Mas assim, eu achei, porque é natural, inclusive, aí eu posso falar como participante do mundo gay. Você tem amigos, você tem pessoas que vão... Ainda não saiu ninguém, nem em defesa, nem em ataque, ou contando como era. Também não sei se isso está mais em segredo de justiça da vida. Também. A polícia pode estar também. Pode. Porque a gente não sabe da roupa, Sim. acho que a roupa dele deve mostrar muito Claro, bem, né, sim, Rosângela? totalmente. Até, assim, a situação da vestimenta no momento. Se ela indica luta ou contenção. Nós temos possibilidade de fazer isso. Manchas de sangue que tem nessas roupas. Sim. Você pode encontrar, por exemplo, manchas de sangue que indiquem que ele estava sentado quando ele foi golpeado. Muda toda a história. Opa, peraí. E foi na Ou ele frente, estava em né? pé. Foi aqui, né? Tem ferimento extenso aqui. Não foi nessa nas região. costas, então não foi... Foi na região da nuca. Foi aqui? A fratura foi na região da pesada. nuca. Então, como é que ele fala que bateu na mesa? Então, ele bateu assim, Sim, virou bateu de e frente? virou, né? Exato. Eu acho que é a história do escorregou. Ele deve ter escorregado, caiu da própria altura e bateu a cabeça. Isso é possível? Sim. Isso é possível numa mesa daquela acontecer isso? Sim. Mas a mesa também teria resto de pele, Exatamente. cabelo, tudo, não? Perícia. Onde que aconteceu? Aqui, a perícia, ela é fundamental. O exame de local, o exame das vestes, isso é tudo do perito criminal. O legista ele vai se ater ao exame do corpo. Quem diz se é um homicídio, se é um suicídio, um acidente, é o perito de local, porque ali ele tem todos os elementos. Não basta você examinar só o corpo e chegar à conclusão que foi um homicídio ou um suicídio. Você não tem elementos para isso, é o local que te fornece. O legista ele vai se ater à causa mortis. Foi o que ele fez, traumatismo crânioencefálico. Ele tem N escoriações, equimoses. O legista tem que se reportar se aquelas lesões são recentes, condizentes com a data da ocorrência, ou se são anteriores, se já tem 15 dias, se já tem 10 dias. A equimose ela tem, né, um espectro dela de cor que indica quanto tempo ela foi produzida. E ele foi preso. Quer dizer, a motivação, a gente imagina que seja por esse caminho. A dinâmica você já deu desenhos aqui. Os personagens, a gente sabe só que é um cônsul o belga, porque a gente não conhece. Agora, ele foi preso e foi solto. Sim. E vai ser um caso sem solução, né? Vai, dificilmente. Porque ele foi embora. Esse indivíduo, claro, né? Você está com o indivíduo. Se você consegue uma prisão preventiva, transformar o flagrante em preventiva. Isso é que eu li, tá, gente? Não sou especialista. Mas é isso mesmo. Aí o que aconteceu? A defesa dele questionou justamente, porque não foi flagrante. Olha que... Foi uma jogada... Foi uma jogada que deu certo. Jurídica. Certo. Ele ganhou. Ele conseguiu o habeas corpus. Ele ia ficar aqui no Rio de Janeiro esperando? Imagina. Foi embora na porque mesma... ele é culpado, gente. Eu acho que ele sai da cadeia direto para o aeroporto. E só descobrem que ele foi embora depois que já estava lá em cima. Exatamente. Então vai ficar assim. Infelizmente. Né? Não vai ter muito mais. Se ele foge, é porque, claro, que ali houve dolo, foi briga. Pode ser violência doméstica? Pode. Ele é um indivíduo opressor, né? Ele já... Todas aquelas características do indivíduo abusador, violento, dentro de uma relação. Pode ser. Então, esse rapaz aí, a vítima, já vinha sofrendo isso há muito tempo. Pode ser uma relação aí deles? Pode ter um jogo aí de sadomasoquismo? Pode. Sabe o que me chama a atenção? A lesão, que parece que é recente. O legista coloca de uma forma que tem tudo a ver com aquele momento. Né? Então, ele tem desde lesões nas nádegas, como são na região anal. Lesões que corroboram para a morte, que caminham para a morte. Que caminham para aquele momento em que ocorreu a morte.
Ele não é assim, olha, isso aqui já está cicatrizando, isso aqui aconteceu. Porque se for uma relação sadomasoquista, gente, tem sofrimento. Sim. Tem aquele que gosta de sofrer, tem aquele que gosta, né, de ver o outro sofrer, e eles vão exprimir. Isso aí você externa para qualquer tipo de coisa. Tem relações assim, muito prejudiciais. O indivíduo chega num ponto que ele não consegue nem andar depois. Ele vai parar no hospital e continua. É uma coisa muito doentia, né? É um transtorno... vira, né, o transtorno mental, né, o que é uma parafilia acaba virando um transtorno mental, e o indivíduo que é ali, porque o dominante ou o sádico, não é ele que se machuca, né, mas ele entra, se o outro indivíduo, sabe, tem um grau de masoquismo assim, né, e tem o prazer também, exatamente. Então, eu quero mais, eu preciso de mais, isso aqui não é suficiente, faz isso, eu vou experimentar tal coisa, eu vou enfiar não sei o quê, eu vou fazer... Chega num ponto que o indivíduo quase morre, né? E ele continua, ele não consegue sair desse ciclo. Tem um pouco a busca pela morte? Nessas relações, até onde a gente pode ir, inclusive bater lá na porta? E às vezes, eu acho que próximo, desafiar, né? No ninguém quer morrer, mas eu vou tentar. Ninguém quer a morrer. Própria asfixia erótica, ela é o bater na porta. E as pessoas dizem que funciona muito bem, que dá um adrenalina. orgasmo muito diferente e também tal. pelo medo também. Claro. Além do monóxido de carbono, né? Deve ter uma coisa química, mas tem uma coisa mental, claro, de você né, de você essa brincadeira. Essa brincadeira, sim. É uma roleta russa, mas às vezes a bala está na agulha. Exatamente. Então pode ter sido Boa algo que deu. Gostei dessa frase. Pode ter sido algo que deu errado? Pode. Agora, ele tem muita lesão, né? Esse indivíduo, se ele tivesse uma rotina dessa, esse cara devia estar o tempo todo teria acabado, mais coisas, né? Provavelmente. Sim, muito provavelmente, né? Porque se você torna isso corriqueiro na tua vida, você está o tempo todo quebrado. Aí você anda com roupa fechada, tá maior calor, você está de manga comprida. É o que as pessoas fazem, tá? O cachecol no Rio de Janeiro, são umas coisas que... Porque ele não quer que os outros... E a pessoa bate muito a cabeça no armário. Né? Bate muito a cabeça no armário, escorrega bastante no banheiro. Sim, no banheiro. Mas escorrega na varanda. Você está com o olho roxo, mas eu escorreguei no banheiro e bati a cabeça. Eu bati o olho no armário, né? Sim, as desculpas são sempre essas, né? É verdade. Até para aquela pessoa que sofre efetivamente violência doméstica. Não tem nada de sadomasoquismo. Sim, não quer demonstrar. Pode ser o caso. Né? Mas que tinha uma relação violenta entre eles, sim, a violência permeava essa relação. Doutora, mais alguma coisa que a gente consegue? Porque é um caso mais... Por enquanto, com essas informações... E é uma pena, porque é um caso que estava sendo bem investigado. Exato. Sim, eles foram muito ligeiros, estava sendo bem investigado. Uma pena que uma batalha jurídica vai impossibilitar uma justiça ser feita. Exato. Fizeram até a reprodução simulada, isso é muito importante. Muitos casos aí ficam numa situação complicada, não se chega à verdade, porque simplesmente eles não pedem a reprodução simulada. Eu acho fantástica a reprodução simulada. Nós encerramos casos assim, quem era testemunha virou, né, o autor durante a reprodução simulada. Essa reprodução simulada que a gente viu aqui tem alguma coisa está doida. Ou é o corpo do homem que está com lesões que não deveriam existir, então ele está louco. Ou essa história, né? Ou essa história. Então, bem isso ajuda. Pobrinha dele, né? Primeiro ele não viu nada, depois ele vê o cara levantando e falando, e sai umas coisas, gente. Desculpa dar risada, mas é ridículo, né? O indivíduo não consegue nem criar algo assim muito, né? Põe umas coisas e aí foi lá e a lesão foi na nuca. Ele pode ter batido a cabeça do indivíduo naquela mesa? Pode. Mas a mesa, inclusive, vai mostrar se foi ali. Claro. Aí temos que contar com a perícia bem feita. Pode ter empurrado e caiu, bateu. Exato. Mas ele tem outras lesões, né? Então, pode ter sido. Então, é que a gente não consegue ter a noção do todo, de onde está aquela poltrona Exato, suja. A gente não tem uma imagem. Então, assim, se aquela poltrona estiver ali do lado, beleza, mas agora se ela estiver do outro lado da sala, não, filho. Exatamente. Essa poltrona ou aí, gente, é fundamental. Ou a poltrona saiu do lugar, ou ele saiu do lugar. Agora, o que chama atenção ali? Que aquela limpeza é recente, contanto que nem está muito limpa. Né? Ela está úmida ainda. Naquela poltrona, né? Naquela poltrona. De novo, então, ali, por favor, gente, ela é fundamental para essa dinâmica, porque se aquele sangue é da vítima, ele permaneceu ali durante um período. A gente não sabe quanto, mas ele permaneceu sangrando. E pelo menos inconsciente. E se foi na nuca, é aquela coisa de pôr o corpo assim, né? Ó, é a cabeça apoiada com o rosto. Exato, está ali. Né? Pode ser de uma hemorragia nasal, pode ser da boca, mas pode se foi ser na do nuca ouvido. aqui...
Sim. Ficou... Ele vai Mas estar cheio de sangue, não né? necessariamente o traumatismo provoca uma lesão externa. Ah, não, pode não ter tido sangue do traumatismo? Exatamente, claro. Ah, Não. tá, não, porque ele fala que quando Lesão- ele vira a cabeça dele, ele estava cheio de sangue. Então, mas saiu do quê? Nariz, ouvido, boca. Lesão na região da cabeça, Beto, provoca essas hemorragias. Otorragia, bucorragia, nasorragia. Ah, então eu estou falando besteira aqui, de que que não necessariamente você tem um trauma, o fato de você ter uma fratura, que é uma fratura. Então não podia nem ter tanto ela, sangue externamente, ela pode não aparecer. É, Pode aparecer em forma de equimose ou um hematoma, mas assim. Sim. a fratura O tá lá Henri dentro. Borel, ele tinha o traumatismo craniano Sim, sem mas corte. sem verdade. externamente aparecer. não corte, né? Eu falei besteira. fratura. Eu falei besteira. Se você chegou até aqui, Fratura. eu falei besteira. Antes de você estar falando aí, o Beto está falando besteira, eu estou falando o que eu falei. A fratura não necessariamente vai Teve ter uma sangue, solução de sim. continuidade de romper a pele. Claro que num traumatismo muito grande a gente encontra isso. A gente pega uma marreta para bater na cabeça do outro, taco de bilhar, taco de beisebol, aí você encontra a fratura, a pele rompe pela violência do golpe, o peso, né, que é diferente de você até estar... pedaço Sim, da massa aí tem a encefálica e exposição tudo. de massa encefálica, esquirela óssea, tem um monte de Agora, coisa. ele encostar o corpo ali, geralmente você encosta a pessoa sentada. Ele pode ter Não vai pôr o deslizado. nariz assim, né? Não, ele pode ter caído ali, a vítima. Ela caiu apoiada, escorregou e ficou ali. Não necessariamente ele colocou o indivíduo ali. Entendi. Eu acho que é mais durante a dinâmica, ele escorregou e ficou ali. Aí fala, o que eu vou fazer? Porque ele ficou. Esse sangue que a gente está vendo pode ser do ouvido, da boca, do nariz, de algum tipo de corte. Esse tipo de traumatismo, quando bate, você já paga. Ah, dependendo da situação, sim. Se é um traumatismo como esse que levou à morte, matou, sim, né? Tá. sim. Você pode estar ainda com vida porque o teu coração está batendo. Às vezes as pessoas não entendem isso, porque falam assim, não, ela foi, então, violada enquanto viva. Por exemplo, a história do menino. Gabriel. Né? Gabriel... O Gabriel... Como é que é? A gente não consegue falar aquele sobrenome. Kunum, Kunum, sei lá. Gabriel é uma história tristíssima que a gente então, gravou, não sei se você já viu. O que o legista diz? Tem batimento cardíaco, mas você pode ter zero atividade cerebral. Aí morreu. Mas você está esperando só o coração parar. Aqui no caso do Gabriel, ele acorda, em vida? né? Então, ele acorda. Está com vida? Tá. Mas por que não parou totalmente, não cessou? Que é a história da Elis Matsunaga. Ele já estava em morte cerebral. Sim. O tiro que ele levou na cabeça, mas sem chance. Então, e daí foi até a discussão durante o julgamento. Se você disser agora que o coração batendo, só ele é a vida, você matou todo o transplante do Brasil, do mundo. Exatamente. Daí, tanto que tira, né, aquela história, tiram Sim, dela isso uma coisa a mais lá de... É retirada. Ele já Aquela história vivo. ficou meio... não tem também como... Sabe, não tinha muita sustentação aquilo, de que ela estava esquartejando e ele estava vivo ainda. O prazer, ela estava com prazer. Muito diferente do caso do Gabriel, né? E o próprio Que ele Farah Jorge gritou. Farah. O Farah Jorge Farah, ele começa Foi até o Dr. Moraes me contou que tinha mais sangue no teto que lá embaixo, que mostra que tinha batimento Indica o cardíaco. quê? Batimento cardíaco. E ele tinha dado uma cacetada na cabeça dela. Sim, Como médico, ele devia saber que ela estava viva. Aí é outro, Mas aí é outro outra caso história, que vamos porque falar. ele nem conseguiu esquartejar direito e nem carregar o cadáver, né? O Jorge Farah, muito estranho, né? Ele não aguentou. Ele começou e não teve estômago, né, para continuar. Doutora, mais alguma coisa do cônsul alemão e do belga? Eu acho que não isso. só, Acho se a que gente esse tiver acabou acesso mesmo. aos laudos, talvez sim. tenham informações importantes para a gente Se definir. saírem, a gente consegue fazer outro fechar, bom. Que é um fazer caso, essa dinâmica. Gostei dessa história toda das possibilidades. É bom. Adoro conversar assim, porque a gente sempre chega e conversa mais. Doutora Zé, muito obrigado. É sempre muito bom a gente conversar. E você aí, por favor, não esquece, por favor, de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Indica para os amigos, só para gente legal. A gente não quer gente chata aqui no canal, né? A gente está agradecendo os chatos. Não precisam ficar aqui. E até a próxima.